A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos, bom dia a todos. Que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida de todos os seus familiares nesta oportunidade tão rica, tão preciosa, onde vamos meditar na verdade da palavra de Deus. E a minha oração é que Deus, pelo seu Espírito, abra o seu entendimento para conhecer plenamente a verdade da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 3, Lucas 3, os versículos 7 e 8. Lucas 3, 7 e 8, assim diz a santa palavra de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso Pai, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que possamos conhecer plenamente a verdade da Tua palavra. Fala com cada rádio ouvinte que está nos ouvindo nessa oportunidade e revela, por misericórdia, a Tua palavra. Conduz essas almas até o Teu Filho Jesus, para que Jesus as receba e não as lance fora. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Queridos e amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, estes versículos que acabamos de ler, eles vão nos dar aqui a mostra do que foi o ministério de João Batista. Porque está tratando aqui de uma passagem da Bíblia que deve sempre despertar o interesse de todo aquele que de fato professa o cristianismo. Porque o impacto tremendo que João Batista causou aos judeus, ainda que passageiro, ele fica bem evidente por muitas expressões encontradas nos 4 evangelhos. Por isso que o testemunho notável que Jesus deu a respeito de João Batista como o maior profeta entre os nascidos de mulher, é bem conhecido de todos nós que estamos aí constantemente lendo a palavra de Deus. Agora é interessante que João Batista, ele foi o maior profeta dentre todos os nascidos de mulher. E João Batista não fez nenhum milagre. E João Batista não falou de outra pessoa a não ser do Senhor Jesus Cristo. Então, sendo assim, qual foi a grande característica do ministério de João Batista? A esta pergunta aqui, o que está diante de nós oferece uma resposta, mas preste bem atenção, é uma resposta bastante prática e impactante. Aqui, nesses 2 versículos, meus irmãos, nós devemos notar inicialmente a santa intrepidez com que João Batista se dirigiu às multidões que iam a ele para serem batizadas. Observe aqui a coragem e a determinação com que João Batista chamou aquelas pessoas. João Batista chamou-as de raça de víboras. Por quê? Porque João Batista, ele viu a podridão e também a hipocrisia da profissão de fé que as multidões que o cercaram estavam fazendo, e ele usou a linguagem adequada para descrever o caso. Ele não se deixou levar pelo sucesso.
Por quê? Porque João Batista não se importava com quem iria sentir-se ofendido com as suas palavras. Irmãos, entendamos que a enfermidade espiritual dos que se apresentavam a ele era desesperadora e arraigada, e ele sabia que doenças graves só podem ser curadas com remédios fortes. A palavra de Deus, ela é dura, e nós temos que ser duro. É um remédio amargo, é doído, mas a verdade tem que ser dita. Doa a quem doer. Agora, meus irmãos, vamos ser bem sinceros. Bom seria para toda a igreja de Cristo se houvesse nestes últimos dias mais ministros, mais pastores, mais pregadores que usasse a linguagem direta e franca de João Batista. Mas, infelizmente, o púlpito cristão dos nossos dias é notavelmente caracterizado por uma aversão mórbida à linguagem forte, um excessivo medo de ofender, uma recusa constante à conversa franca e direta. Vemos hoje um linguajar caridoso, porque hoje estão amansando as pessoas, não é verdade? Esse tipo de pregação deve ser reprovado por todos nós. Mas não há o menor sinal de amor em agradar os incrédulos, abstendo-nos de mencionar seus vícios ou dando nomes suaves aos seus malditos pecados. Esses pecados que vai conduzir as pessoas para o inferno. Há dois textos que têm sido demais esquecidos pelos pregadores crentes. Em um deles está escrito lá em Lucas 6:26, ai de vós, quando todos vos louvarem. E outro texto encontra-se em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Paulo está dizendo o seguinte: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, eu quero que você, logo em seguida, quero que você preste atenção de uma forma clara. João Batista, ele fala do perigo do inferno aos seus ouvintes. João Batista diz que há uma ira vindoura. Ele fala do machado, ele fala do julgamento de Deus e das árvores infrutíferas sendo lançadas ao fogo. Irmãos, o tema inferno é sempre ofensivo à natureza humana. O ministro que fala muito sobre este tema deve esperar receber a fama de grosseiro, de violento, de insensível e de radical e de rigoroso. As pessoas apreciam ouvir temas leves que lhes fale de paz e não de perigo. Mas guarde bem isto: se nós queremos causar algum bem às almas, não podemos deixar este assunto em segundo plano. Jesus, em seu ensino público, ele abordou este tema frequentemente. Irmãos, o Salvador amável, que de modo tão gracioso falou do caminho para o céu. Também Jesus fez uso da linguagem mais clara possível para falar sobre o caminho que conduz para o inferno. Ele não enganou ninguém. Então, eu e você, tenhamos o cuidado de não querermos ir além daquilo que está escrito e de não querermos ser mais caridosos do que as próprias escrituras sagradas. Irmãos, que a linguagem de João Batista, ela fique profundamente gravada em nossos corações e que jamais nos envergonhemos de admitir a nossa crença inabalável de que há uma ira vindoura para aquele que não crê e de que há tão possível alguém perder-se quanto ser salvo. Por favor, vamos entender que não falar sobre isto é trair as almas, é encorajá-las a permanecerem na iniquidade e incentivá-las a abraçarem em suas mentes o antigo engano satânico, que está escrito lá em Gênesis 3, versículo 4, quando Satanás diz para Eva: é certo que não morrereis, mas Deus diz que eles iriam morrer. Amados e amigos e diletos ouvintes, sem dúvida, o nosso melhor amigo é aquele pastor que honestamente nos fala do perigo, alertando-nos, como João Batista, a fugir da ira vindoura. A pessoa, ela nunca foge até que realmente veja que há motivo real de temor.
Ela nunca procura o céu enquanto não é convencida de que há o risco de cair no inferno. O cristianismo que não fala no inferno não é o cristianismo de João Batista, nem do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Eu quero que você note também, meus queridos, como João Batista demonstra a inutilidade de um arrependimento não acompanhado de frutos na vida da pessoa. Ele disse às multidões que foram para ser batizadas: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele disse lá que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Meus queridos e amados ouvintes, esta é uma verdade que deve ocupar sempre um lugar de preeminência em nosso cristianismo. Nunca será demais dizer à nossa mente que conversas piedosas e confissões religiosas são totalmente vãs, se não forem acompanhadas da obra prática. Nada vale dizermos com os nossos lábios que nos arrependemos, se ao mesmo tempo não demonstramos por meio do nosso viver. Isso é mais que inútil. Nós percebemos que aos poucos cauteriza a nossa consciência e endurece o nosso coração. Dizer que nos entristecemos pelo nosso pecado não passa de hipocrisia, a não ser que demonstremos esta tristeza de forma prática, abandonando de uma vez por toda o nosso pecado. A prática, ela é a alma do arrependimento. Não fale simplesmente sobre o que uma pessoa diz a respeito do cristianismo. Antes, fale sobre o que ela faz. Salomão, ele disse lá em Provérbios 14, verso 23, meras palavras levam à penúria. Oh, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer daquela obra bendita que Cristo veio fazer em nosso benefício. Quando lá naquela cruz, quando Jesus Cristo foi crucificado, ele, quando foi levantado da terra naquela cruz sangrenta, horrorosa, ele nos atraiu. Fomos colocados no corpo de Jesus Cristo, conforme diz João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E isto ele dizia, significando de que tipo de morte estava para morrer. Jesus morreu numa cruz, e foi lá na cruz, no seu corpo, que ele nos atraiu, com a finalidade de nos levar a morrer. Romanos 6,6, a palavra afirma que, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Irmãos, se nós não ganharmos esta experiência de morte e ressurreição em Cristo, o nosso cristianismo não é o autêntico, não é o verdadeiro. Nós precisamos crer que lá naquela cruz o nosso pecado foi crucificado com Cristo. Infelizmente, a mensagem da cruz tem sido esquecida em nossos púlpitos. Hoje estão pregando doutrina da prosperidade, o que Deus pode lhe dar para você, aquilo que Deus pode lhe abençoar, mas a bênção maior, que é o Criador morando no seu coração, não tem sido mais anunciado. Que você nasceu com a natureza perversa, com a natureza de víbora, e somente Jesus pode tirar essa sua natureza. Ele já fez esta obra lá na cruz do Calvário, crucificando o seu eu, a sua natureza perversa. Está escrito em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós cremos, segundo diz a palavra de Deus, a nossa experiência é uma experiência fiel, é uma experiência verdadeira, porque está alicerçada na palavra de Deus e não naquilo que o homem diz. Mas ao terceiro dia, Efésios 2:6, a Bíblia diz que e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que você venha crer que você morreu e ressuscitou com Cristo e que Cristo é a sua vida. Deus te abençoe. Bom dia para você. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.